Olá, meus caros, aqui é o Corvo. A não ser aqueles que são realmente estudiosos do gênero horror cinematográfico, eu creio que a maior parte das pessoas não vão ter a menor ideia do que é Terror in the Isles. Terror in the Isles, na verdade, é um pequeno documentário, ele não é um filme, ele é um pequeno documentário. Mas o que é de fato interessante nele é que a Universal, o estúdio que o produziu, tinha expectativas tão grandes com ele que acabou por liberar um pouco de grana para veiculá-lo em algumas salas de cinema nos Estados Unidos. Ou seja, este é um ponto de real destaque, porque é muito raro, e vocês haverão de concordar comigo, de nós encontrarmos, seja lá nos anos 80, antes ou até mesmo hoje, algum tipo de documentário indo parar nas salas de cinema. Isso é muito pouco usual. E o fato de Terror in the Isles ter ido aos cinemas, ter entrado em salas e as pessoas terem de fato o procurado para assistir, a gente está falando aqui de um documentário que, veiculado em salas, arrecadou um pouco mais de 10 milhões de dólares, não é qualquer dinheiro, né? Ainda mais para um documentário. A gente pode falar que, pelo menos do ponto de vista financeiro, monetário, Terror in the Isles é duas coisas: marcante historicamente por ser um documentário veiculado por um estúdio grande em salas de cinema, e um documentário que também fez muita grana com isso. Então, neste aspecto, do ponto de vista financeiro, ele é memorável sim. Ele é digno de nota quando a gente está falando do gênero em questão, porque é algo muito pouco usual. Não era naquela época e, repito, reforço, ainda não é hoje. Porém, ao mesmo tempo, um documentário, quando é exposto para muitas pessoas, é claro que as pessoas vão falar sobre ele. E claro, pessoas também dedicadas a isso, jornalistas no caso, jornalistas especializados em cinema vão comentar a obra em si. E como não era nada comum na época, um filme desse, uma obra dessa, um documentário, estar em salas, é claro que o sarrafo tendia a ser um pouquinho alto, talvez, quando nós pensamos em que um documentário em si pode ser um fruto de entretenimento, até porque as pessoas vão para os cinemas não para se educar necessariamente, elas vão para os cinemas para se divertir, Sejamos honestos, sensatos. As pessoas não estão indo assistir filmes buscando muita educação ou erudição. E quando eu penso no projeto em si, naquilo que a Universal pensou, vislumbrou com esse documentário, eu também penso nesse aspecto. Como criar um documentário e ser louco o suficiente para mandar esse documentário para uma sala de cinema e convencer um público que não está nem um pouco adaptado com isso. Como fazer isso? Qual a direção a adotar? São perguntas interessantes, são reflexões assertivas e pontuais quando a gente pensa em um projeto tão audacioso quanto esse. São perguntas interessantes, questionamentos válidos quando nós pensamos nesse caminho, nessa trajetória de um documentário dentro da indústria, dentro do mercado. Atualmente eu vejo como algo completamente impossível um documentário fazer esse percurso, porque normalmente são obras produzidas para as plataformas de streaming, As plataformas de streaming já têm um arcabouço, uma certa divisão entre gêneros bem delimitada. Nos serviços, nós temos lá a parte dos documentários. Esses documentários são normalmente com muito pouco investimento, não se investe tanto assim, mas é um material mais dedicado para pessoas que consomem isso. O movimento de Terror in the Isles não foi bem assim. Foi um documentário que foi veiculado em uma sala de cinema, várias no caso, para todas as pessoas que se interessassem fossem assistir. Então, é uma manobra arriscada, foi uma manobra bastante arriscada. E é interessante perceber como, de certo modo, a arrecadação foi mais do que aceitável, para os padrões. Mas aí nós também temos que pensar na época, na geração. Em qual momento a indústria do cinema e principalmente o gênero horror se encontrava também. Era um momento de alta. 1984, a gente está falando de um horror quebrando vários tabus. Não que eles não tenham sido quebrados anteriormente, mas eles eram, no caso, os filmes que eram um pouco mais apelativos, um pouco mais gráficos e insinuantes, eles normalmente ficavam
sendo relegados, né, sendo exibidos em grindhouses. Não eram cinemas de, né, segunda categoria. E a visão social também de pessoas que iam a tais lugares assistirem esses filmes, né, eram que essas também eram pessoas de segunda categoria. Havia, né, um gigantesco preconceito em relação a isso. Filmes da década de 60, filmes da década de 70, eram filmes que também tinham lá seus excessos. Mas isso começou a aumentar ainda mais no final da década de 70 e no início dos anos 80, mas com uma receptividade bem maior por parte do público e da crítica. Não que não houvessem movimentos conservadores naquela época, existiam e eles eram bem barulhentos, né? A Satanic Panic não foi uma coisa restrita ao campo da música, né? Que foi, na verdade, uma forma de arte onde esse termo, essa expressão foi mais utilizada, veio mais parar nos jornais mais em virtude da música em si, né? Das bandas, principalmente de heavy metal da época, e que tinham temáticas um pouco mais pesadas. A Satanic Panic não foi uma coisa restrita à música. Na verdade, era um questionamento dos conservadores para as artes em geral e para a forma como a violência, né, o sexo, questões gráficas estavam escalonando, saindo de um nível que naquela época para eles era o nível aceitável. Enfim, houve pressão demais naquela época, mas pressão também vende, pressão atrai interesse, muitas pessoas ficavam descobrindo sobre esses filmes assim, ou várias pessoas viam nisso uma oportunidade de fazer marketing, vender revista, manuais, para que as pessoas pudessem ser informadas, né, sobre tais filmes. Enfim, todo um mercado também se organiza em virtude desse clamor ou pavor, né, até fora de proporção, que muitos conservadores tiveram naquela época. Então o mercado estava muito aquecido. Gente querendo quebrar, né, os limites impostos pela moral e os bons costumes de época, e muita gente também querendo vender informação quando a mídia tradicional, o status quo, queria censurar tudo isso. Então, um documentário sendo colocado, né, nas salas de cinema em um momento como esse, não é assim uma loucura tão grande como a gente pode imaginar, né? Como a gente pode pressupor. Talvez não seja uma loucura tão grande assim, embora ainda fosse um movimento arriscado, porque, repito, eu reforço isso, eu insisto. As pessoas normalmente não vão aos cinemas para se educar, para aprender as coisas. E a função de um documentário é principalmente informar. Informar sobre a obra, informar sobre sua estrutura, como um filme é realizado, suas principais motivações. Um documentário normalmente aborda vários exemplares, várias obras. Faz um recorte, que é normalmente muito grande, e ele tenta, né, quase 99% de vezes, dar uma explanação, fazer algum comentário técnico sobre aquele monte de coisa que, honestamente, cada filme necessitaria de um making-of próprio, uma imersão própria para nós, de fato, encontrarmos todas as vicissitudes, né, idiosincrasias que cada filme possui. Filmes são coisas muito ricas, né, e há sempre muita informação sendo produzida nos bastidores e que nós podemos ter acesso também para aprender melhor sobre esses filmes. Então, documentários sobre filmes de maneira em geral, e esses documentários que no caso têm esse formato mais catalográfico, como é o caso de Terror in the Isles, ou documentários mais recentes, por exemplo, como o da série In Search of Darkness, eles funcionam mais como catálogos, né? Eles não instruem tanto o quanto eles poderiam instruir. E Terror in the Isles, no caso, recebeu muita crítica naquela época em virtude disso, porque os críticos jornalistas, né, os analistas mesmo de cinema, as pessoas que eram importantes nas redações, que escreviam sobre os lançamentos, o que elas queriam era exatamente isso, que o filme ele tivesse muito conteúdo, o que, para o volume de filmes que foram apreciados e para um tempo total de um pouco mais de 1h20, que foi o tempo que Terror in the Isles teve para se apresentar, isso era praticamente impossível. Então a crítica jornalista da época foi um pouco desonesta, eu diria, com Terror in the Isles. Ele foi extremamente mal avaliado. Se ele foi um sucesso de arrecadação, ele não teve tanto sucesso assim com os críticos, porque eles acharam que o filme, no caso o documentário,
foi raso demais. Ele não se aprofundou muito nas películas a qual ele abordou. Mas a questão é essa. A Universal ela tinha que procurar tal equilíbrio. Porque, novamente, era um produto, era um material para ser veiculado nos cinemas. Não é um documentário que você coloca para assistir em casa, né? E que fica assistindo esporadicamente, com pausas, fazendo anotações, pensando sobre. O problema da sala de cinema é esse, né? É um lugar para entreter. E como um documentário vai entreter, né? Se a função dele per se é instruir, é educar, é informar. Então a Universal ela tinha que encontrar um meio termo. E buscando esse meio termo, o documentário não ficou tão informativo como ele poderia ficar, e ao mesmo tempo ele não ficou tão divertido também como ele poderia ser caso ele fosse um filme tradicional, né? Então ele ficou um meio termo. Mas aí que eu penso que Terror in the Isles é interessante, porque ele consegue de certo modo transitar nos dois mundos, do entretenimento e da instrução. E ele faz isso de uma forma bem mais agradável, eu diria, do que vários documentários fazem atualmente. Eu citei In Search of Darkness, né, que é uma série de documentários até recente, né, de poucos anos. Se eu não me engano, no momento que eu estou gravando aqui, eles já fizeram 3, estão produzindo mais um quarto agora sobre os anos 90. Mas o que é In Search of Darkness, por exemplo? É um documentário que é catálogo. Eles abordam uma quantidade inúmera de filmes, né, o máximo que eles conseguem abordar, e fisgam ali percepções das pessoas que estavam envolvidas com essas produções, né, as que estão vivas ainda, ou que eles conseguiram convidar e aceitaram um convite para dar algumas palavras, percepções muito breves, rasas, e eles vão pulando, próximo, 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 porque o tempo está correndo. E mesmo assim, o formato, a extensão tradicional do In Search of Darkness costuma bater 4 horas ou mais, ou seja, é um grande catálogo com percepções e nada além disso. Para quem está assistindo, não é uma jornada, digamos, agradável, é cansativo até, porque quando nós queremos absorver alguma coisa, a gente precisa de um pouco de tempo também, né? Para entrar em contato com aquela nova informação, uma informação que pode não ser nova, no caso, para a indústria, para o mercado. Muitas pessoas podem conhecer o que está sendo informado ali. Mas eu falo novo no sentido de quem está assistindo. Tem um contato com aquela informação que é nova para mim, por exemplo, e eu preciso de um pouco de tempo, né, para pensar sobre isso, para associar, fazer ligações com as informações de um determinado filme que eu já tinha previamente. Eu preciso de tempo para pensar. E um documentário como In Search of Darkness, que é um documentário catalográfico, né, de horror mais moderno, não me dá tempo para poder fazer isso. E o nível de informação, a riqueza de informação é muito grande, né? Eu acabei de ter 5 informações sobre um determinado filme num período aí de 10 minutos, 12 minutos, e eles já estão falando de um filme novo, né? Um caso não novo, mas um filme diferente. E o nível de informação, a quantidade de informação que é jogada, na verdade, não é informação discutida, e esse é meu ponto. Não está se discutindo a informação, está sendo jogado informações para quem está assistindo, o espectador. São tantas informações que é difícil memorizar tudo, é difícil gravar todas as informações que foram adicionadas, inseridas ali, e que dirá pensar sobre isso, né? Não dá tempo. Então um documentário, um catálogo como In Search of Darkness, a gente precisa assistir aos poucos. Obrigatoriamente a gente não tem outra opção do que assistir aos poucos. Tem que ser devagarzinho, porque senão a gente não consegue aproveitar, saborear, de fato tirar um proveito instrutivo daquele tipo de documentário. Então a gente assiste não em uma sentada, a gente assiste várias e várias vezes, em 5, 6 sentadas, né, digamos assim. A gente vai para a poltrona várias e várias vezes até a gente conseguir terminar e conseguir assimilar de fato todo o volume de informação, de percepções, na verdade, que foram veiculadas nesse tipo de documentário. Terror in the Isles eu acho interessante porque ele não faz esse movimento. Eu concordo com os críticos que ele não informa muito, mas ao mesmo tempo é um documentário que se propõe a refletir, e é isso que eu gosto do Terror in the Isles.
É claro que eu não vou ser desonesto aqui e dizer para vocês que ele faz isso o tempo todo. Ele não faz. Ele faz na metade inicial, mais ou menos. Os 30 minutos iniciais eu acho muito bons, porque são essas informações, né, informações adicionadas ali, que não são muitas, mas são suficientes para os apreciadores do gênero, mas sempre seguido de um processo de meditação, de reflexão, de pensar sobre aquilo que nós de fato assistimos. Eu acho muito importante e muito proveitoso para as pessoas assistirem aos filmes que o documentário em si aborda, porque a percepção, facilidade para seguir o pensamento do Donald Pleasence e da Nancy Allen, que são os âncoras, né, aqui, vai ser muito mais proveitoso. E Terror in the Isles faz isso muito bem na primeira meia hora. Depois o documentário perde a mão. Depois esse processo de reflexão ele fica descontinuado ou muito esporádico. A sensação que nós temos, né, é de que o texto acabou. Não há texto mais suficiente nem para o Donald ou para Nancy narrar, falar, né, expor como âncoras, como os nossos guias por essa jornada. E esse para mim é o principal problema da obra. É o que me faz, né, diminuí-la, fazê-la caí-la no conceito. E é a parte que talvez eu concordaria com os críticos de que o documentário em si ele merece umas porradas. Mas a primeira parte, né, a primeira meia hora é muito boa nesse sentido, porque é dado sendo inserido e um processo de meditação que acompanha esse dado. E a escolha dos editores também, né, eu acho que o trabalho de edição de Terror in the Isles foi muito bom. Talvez seja a parte mais satisfatória do documentário em si. A escolha das imagens que ilustram aquilo que o Donald Pleasence e a Nancy Allen estão falando aqui são recortes, são imagens muito boas, casam perfeitamente com o conceito e inserem em Terror in the Isles, no caso, uma coisa que muitos documentários de horror não têm, que é o feel, é o sentimento. Os filmes clássicos, né, dentro do recorte que é apresentado aqui, que para mim é o melhor recorte da história do horror, que é ali dos anos 30 até os anos 80, o início dos anos 80, aqueles filmes, eles tinham feel. Eles não queriam apenas amedrontar ou chocar graficamente, embora muitos tenham feito isso. Mas eles tinham uma aura, eles tinham uma busca por transmitir um sentimento. E não à toa, o Terror in the Isles utiliza muito o Hitchcock, né, o Alfred Hitchcock, como exemplo, porque ele era um mestre do suspense, certo? Mas o Hitchcock trabalhava, ele criava e filmava, ele construía cenas sempre baseado em um princípio, né? O princípio de quê? Do que, no caso, ele queria causar em quem estava assistindo. Era um suspense o qual você pressentia e até mesmo via o que iria acontecer e acompanhava aquele momento entre o ato de ver o que iria acontecer e o momento em si. A angústia, a ansiedade, naquele momento, naquele trecho, era muito grande. Então o Hitchcock ele era alguém que trabalhava dessa forma. Ele pensava em um sentimento, naquilo que ele queria evocar emocionalmente no cinéfilo, e ele construía a cena nesse sentido. Alguém que pensava sobre o horror, pensava sobre os seus filmes. E os filmes que são clássicos mesmo e que são abordados aqui, dos vários, né, dezenas que foram abordados aqui, vejam só, 14 deles foram selecionados pelo Registro Nacional de Filmes do Congresso Americano, da Biblioteca do Congresso Americano. O Congresso Americano só seleciona filmes que realmente marcaram época, que tiveram alguma relevância, contribuição na arte em que se insere. Não são filmes bagaceiros que são selecionados para preservação na Biblioteca do Congresso Americano. São 14 filmes de horror que nas suas épocas foram perseguidos, né, fizeram troça deles. É claro que a moral conservadora bateu nesses filmes, né, eles eram considerados porcaria, só que o tempo fez justiça. O tempo colocou esses filmes no lugar que eles deveriam realmente estar. Sejam filmes do Hitchcock, sejam filmes do De Palma, do Cronenberg, do John Carpenter, né, e vários outros, né, do Stanley Kubrick. Vários filmes de horror clássicos, eles acabaram de fato se tornando obras históricas relevantes e merecedoras de serem preservadas, um reconhecimento dado inclusive pelo próprio Congresso americano.
né? São filmes muito densos, são filmes muito imersivos, que é um tipo de horror que é um horror pensado. Não é só para assustar, não é só jump scare. São filmes com uma veia psicológica também. São filmes que, para você ter o máximo de proveito, né, de degustação deles, você tem que imergir. Você tem que, de fato, se permitir imergir, entrar nessas películas e criar um vínculo emocional com elas. E muitos filmes nem precisam fazer esforço para tirar isso de você, esse tipo de interesse, porque são filmes mentais. Há muita emoção vinculada neles. E quando o Donald Pleasence e a Nancy Allen param de falar, param de nos guiar, a gente ainda fica com aquelas imagens que ilustram perfeitamente esse fio, esse sentimento, essa conexão mental e psicológica que aqueles filmes eram capazes de criar. E ainda são, porque tem gente nova, da geração Z, geração, né, W, que ainda assiste esses filmes, pode assistir esses filmes e se tornam fãs, né, apreciadores desses filmes. Porque o vínculo, né, o contato que eles têm é um contato humano, psicológico, mental, que mesmo que sejam filmes de época, né, a sensação de estar vivenciando aquelas coisas, né, a angústia, ela é ainda presente, ainda é algo que se pode ter contato e estabelecer algum vínculo, né, algum nó com as gerações mais atuais. São filmes que permanecem relevantes em virtude disso. Algumas coisas ficam obsoletas naturalmente, né? A tecnologia ela prossegue, ela segue, o cinema se desenvolve enquanto técnica, mas conceitos, ideias, né, as formas de evocar, causar horror, algumas são universais e se mantêm universais nesses filmes clássicos. E são vários deles, né, que têm tal característica. Entre os mais reconhecidos, né, os mais aclamados, que o Terror in the Isles selecionou, utilizou aqui na sua explanação, nós temos Halloween, Dressed to Kill, Scanners, Miss 45, When a Stranger Calls, Drácula, Frankenstein, esses dois lá, os clássicos, né, preto e branco da Universal, Friday the 13th, Part 2, principalmente, o que a gente mais vê cenas aqui, The Texas Chainsaw Massacre, Alligator, The Birds, né, que é no caso Hitchcock, claro, Psycho tá aqui também, The Fly, Jaws, Rosemary's Baby, The Exorcist, The Omen, The Fog, An American Werewolf in London, The Howling, The Shining, Alien, Night of the Living Dead, The Thing, Suspiria. Percebem? O que torna também um documentário como Terror in the Isles atrativo é que as pessoas ainda estavam vivas naquela época. Pessoas que trabalharam diretamente com filmes, com esse nicho e viram aquele cenário também sendo construído. Quando a gente tem o Donald Pleasence, né, o lendário Dr. Loomis de Halloween, com a sua voz, né, eloquente, característica, né, de timbre muito reconhecível, falando, e ele era um sujeito muito inteligente, né, um sujeito muito culto, inteligente, letrado. Quando tem um ator do calibre dele, inglês do calibre dele, conversando com a gente, o nível é outro. E a Nancy Allen, embora ela não seja, né, do mesmo nível que o Donald Pleasence era uma atriz que teve um papel muito marcante, né, em Dressed to Kill, que é um dos filmes mais lembrados, né, do De Palma, né. Carrie, claro, é o grande clássico do horror dele, mas Dressed to Kill é excelente, é um grande thriller, né. E a Nancy, a imagem dela é vinculada àquele filme, sem falar no sucesso posterior que ela teve com Robocop. Então são pessoas que conhecem a indústria, que estavam dentro dela, e uma indústria que ainda estava se desenvolvendo, estava no seu ápice, né, e eles viram essa trajetória histórica. Eles participaram dos bastidores dessa trajetória histórica. É bem interessante, porque é gente que estava envolvida e que tinha, né, o fio, o sentimento daquelas obras à flor da pele. Eles tinham vivenciado isso há poucos anos. E continuavam sendo procurados para continuar investindo nesse gênero, investindo nessas sensações e agregando ideias, né, para as obras que eram produzidas naquela época. Não é à toa que a Universal convida o Donald Pleasence e a Nancy Allen para um documentário desse tipo aqui. O problema é que o talento deles, a capacidade de reflexão que ambos tinham, né, não foi tão explorada assim o tempo todo. A primeira meia hora é sensacional, porque a edição é perfeita com os conceitos apresentados, e eles tentam não responder tanto, mas provocar
né, a pessoa a pensar sobre aqueles filmes, o que elas estavam assistindo e por que elas estavam assistindo a tais filmes e tendo aquelas sensações que elas estavam tendo. São provocações. Isso é importante de conter num documentário. Mas infelizmente, aparentemente, né, o roteiro da Marjorie Doppelt, foi quem escreveu o texto principal para o documentário, é como se ele tivesse acabado. Ele tivesse chegado a um ponto de saturação onde ela mesma, a Marjorie, não conseguia comentar mais nada ou escrever mais nada. É uma falha mais da Marjorie do que propriamente dos demais envolvidos. Não é da falha do Donald ou da Nancy. Eles não têm mais nada a dizer porque não há oportunidade para os mesmos fazer tal reflexão, porque a função deles é mais de âncora que questiona, âncora que evoca meditação. Eles não estão comentando e dando suas próprias percepções. E esse é um ponto que talvez não foi explorado, mas é a questão de estética, né? A questão de estrutura, né? O filme se organizou, se estruturou para ser assim. E de repente o Donald e a Nancy não poderiam estar sendo entrevistados no meio dele, né? Tendo começado como âncoras. Mas na parte final era necessário mais comentários, era necessário mais meditações, mais questionamentos. Nos primeiros temas, nos primeiros tópicos, né, o documentário se divide em temas. Ele vai ter um trecho onde ele vai abordar sexo e terror, a relação entre as duas coisas. Vai ter um trecho apenas para falar dos vilões repugnantes, né, marcantes, manipuladores. Vai ter um trecho para falar sobre o terror natural, né, filmes como Jaws, Alligator, né, os ataques, o terror de ataque animal. Vai ter um segmento para isso. Vai ter um segmento só para falar do sobrenatural, né, do oculto. Vai ter um trecho apenas para paródias. A questão é que alguns trechos, por exemplo, sobre o sexo e horror, ou vilões repugnantes, né, o setor do suspense, como o Alfred Hitchcock construiu o suspense, inclusive com trechos do próprio Hitchcock falando, né, quais eram seus princípios, seus conceitos. Esses trechos, né, esses segmentos, eles foram muito bem desenvolvidos, mas os demais não. Os demais, cabe à edição apenas preencher aquele espaço com imagens que foram muito bem escolhidas para que o filme de fato tenha a duração que a Universal se propôs. É como se os envolvidos tivessem condição de construir uma obra de bom nível de 30 ou 40 minutos, em termos de conteúdo, em termos de comentário e questionamentos, provocações. O trabalho da Marjorie abarca esse tempo cronológico, mas a meia hora final, né, 35 minutos finais, não tem muito comentário, não tem muita reflexão, não se mantém o nível de reflexão e meditação que inicialmente Terror in the Isles se propôs e que me agradou bastante. Então esse é o problema do documentário em si. Parece que a Universal quis esticar mais, e aí coube aos editores, que fizeram um trabalho, reforço, exímio, de selecionar as cenas adequadas para ilustrar aqueles sentimentos e conceitos que o Donald e a Nancy estavam apresentando. Eles fazem um senhor trabalho, mas poderia ser muito melhor, muito melhor. Acabou. O roteiro bateu o seu teto. A Marjorie não tinha mais nada a dizer, o Donald e a Nancy eram âncoras, não entrevistados, e o documentário ele fica muito silencioso e só a base de imagens mesmo, depois da meia hora inicial dele. Mas para quem conhece tais filmes, né, o contato com os sentimentos, né, com o fio do qual eu falava, é muito, muito assertivo, é muito facilitado pelas imagens que foram selecionadas. Então, fica um pouco mais empobrecido, na verdade, né, bem mais empobrecido do que a meia hora inicial, mas ainda há algo proveitoso ali. É gostoso ver Terror in the Isles porque a safra era muito boa. Os filmes abordados são muito bons, são verdadeiros clássicos. Não tem filler aqui. E são clássicos que são adorados, amados, né, pelos fãs do gênero. Então ainda assim é agradável para quem gosta do gênero, né? Mas no sentido de fato da informação, né, instrutivo, a primeira meia hora é mais adequada, é mais agradável, é mais assertiva nesse sentido do que o restante do filme depois foi. De fato o nível cai dentro de uma mesma hora. Mas é perceptível que isso é mais em virtude do tempo que a Universal queria, né, produzir, visualmente falando, do que textualmente. Talvez a Marjorie, né, tenha sido castrada também, né, nesse sentido, vai saber. Isso só ela poderia dizer. Mas enfim, Terror in the Isles, reforçando, né,
fazendo uma síntese, foi destruído pela crítica, numa época que documentários não eram assim muito frequentes, né? E muito menos documentários sendo levados para o cinema. Mas só isso, o fato dele ter sido levado para o cinema, para salas, e ter arrecadado mais de 10 milhões, né, em um filme que apenas o Donald e a Nancy estavam dentro de uma sala de cinema, falando algumas coisas e o resto é tudo recorte de filme, claro que a arrecadação é muito alta. Então é marcante, histórico nesses dois sentidos, tanto em termos de ser levado às salas de cinema, quanto da arrecadação. Né, ele é digno de memória por causa disso. Porque depois de Terror in the Isles, bem ou mal, né, tendo as suas deficiências, ele serviu também como um norte, um exemplo, uma direção para outros documentários que seriam feitos no futuro. Então ele também tem a sua importância histórica nesse sentido, né? Não tem como negar isso. Ele poderia ser melhor com certeza, mas o fato de ser histórico, né, de ter conseguido o que conseguiu e da proposta ser ousada, no recorte histórico onde vários clássicos foram produzidos, isso torna Terror in the Isles um documentário digno aí de cinéfilos terem na sua estante, terem guardadinho, né? Porque ele é, de fato, um material histórico relevante para o gênero, assim como os filmes também foram. É um documentário que condensa, sintetiza, de maneira não muito satisfatória, mas ainda assim provocante, o que aquela geração de filmes, principalmente da década de 70 e início dos anos 80, foi. E que foi uma geração absurdamente criativa, né, eloquente, instigante, audaciosa, se a gente leva em consideração o que era produzido anteriormente. Não tinha a graça, o refino de trabalhos mais internos, de estruturas mais dentro de estúdio, né, como era na clássica Universal, né, preto e branco, ou como foi nos filmes da Hammer, mas foi um filme que, em ambientes externos, em termos de efeitos práticos, da forma como o gore foi apresentado também, o sexo foi abordado de maneira mais animalesco, né, mais visceral, mais explícito. Esses filmes, eles chutaram o pau da barraca, eles chegaram com os dois pés na porta, sendo bem claro. Então, e fizeram isso de maneira inteligente, provocante, não apenas chocando, mas apresentando bons conceitos, boas ideias que até hoje são constantemente copiados, reciclados pelos filmes modernos de horror. Então é uma geração, é um documentário sobre uma geração impressionante. 10, 15 anos ali de um horror que quebrou todas as barreiras possíveis, né, e foi extremamente atacado por isso. Mas que no fim, né, o tempo fez justiça. Porque a maior parte deles, né, 14 deles, não a maior parte, mas 14 pelo menos deles estão sendo preservados bonitinhos, guardados no acervo do Congresso americano. Porque são filmes historicamente relevantes. Quando a gente pensa em um Night of the Living Dead, né, em Rosemary's Baby, The Exorcist, The Omen, Halloween, são todos filmes historicamente relevantes. Mas é isso. Para quem não conhece, Terror in the Isles não está no nível dos documentários de horror mais conceituados, mas é historicamente relevante e provocante em um nível que muitos não são. É divertido, é gostoso de assistir, pelo menos a meia hora eu garanto que será, porque o documentário ele encontra um balanço, ele encontra um equilíbrio, ele de fato consegue de certo modo responder àquela pergunta, aquele questionamento que eu fiz no começo: como levar um documentário para um lugar, para um espaço onde as pessoas não querem ser instruídas, mas apenas conseguir entretenimento? Como fazer isso? Terror in the Isles, na primeira meia hora, consegue responder essa pergunta. Assistam e vocês vão conferir. Um abraço a todos e saudações Corvides.